tivemos no nosso servidor, tá bom? Um abraço para você, Donizete. Bom dia. Torrano e Eberlin deveriam sair algemados do estádio Moisés Lucarelli. Estão acabando com a imagem da ponte do futebol de Campinas. Rogério de Hortolândia. Tenho informações que o Guarani precisa de aporte financeiro para terminar o ano em dia com os jogadores, funcionários e parcelas de RJ em torno de 20 milhões de reais. A RJ está atrasada há 2 meses, fora salário dos jogadores e funcionários. O juiz está aguardando essa quitação em breve ou o Guarani pode ter a falência decretada. Sendo boa ou nem tanto, o Guarani precisa dessa SAF aprovada para ter uma sobrevida, ou o final do ano pode ser o início do fim bem próximo. Um abraço, Anthony. Obrigado pela sua mensagem. Vamos em frente. Bom dia, CH. Ouvi a narração toda ontem, até o Edu passar a rede, estão arrancando os pelos da macaca. A força disso é cruel. Caramba, uma cochiladinha já estava... não entendi. Mas um abraço, Lebrão. Obrigado pela mensagem. Oi, bom dia. A única certeza é que no próximo ano temos derby na Série C, o derby dos 2 times falidos de Campinas. Hélio Martinelli. Bom dia, CH. Ontem foi o maior vexame que o futebol de Campinas já presenciou. Rovilson de Hortolândia. Está entre os 5 seguramente. Seguramente. Bom dia, Carlos Henrique, bom dia. Estou aqui no pátio do hospital onde trabalho, descansando na hora do almoço. Que triste, minha macaca. Onde chegamos? Até quando? Sempre na esperança de um dia melhor para o meu time, que é triste, é. Rivelino Prati, da Zona Leste de São Paulo, nos prestigiando todo dia. Um abraço, Riva. Obrigado aí, viu? Até arrepiei agora. Capitão Planeta, assisti muito. Isso aqui não entendi. Não entendi a mensagem, não deve ser para mim. Com esses dirigentes, ou como esses dirigentes conseguem dormir, não está claro que a tentativa de gestão da ponte foi um fracasso? Sejam humildes e peçam para sair, como qualquer pessoa coerente faria. Cléfor. Eu disse ontem, entre os comentários que fiz, que não tem nenhum problema. Eu várias vezes na minha vida tinha uma incumbência e não dei conta de fazer. Só que eu sempre tive a humildade de reconhecer. E o que está acontecendo com a diretoria é que eles não estão resolvendo os problemas estão se acumulando, estão aumentando de tamanho e a ponte está em via de dar WO. Tomara que isso não aconteça. Esse é o próximo passo, infelizmente, trágico para a vida da ponte. É não ter time para colocar em campo. Seria terrível. Tomara que não. Mas do jeito que a coisa está... Eu não acredito mais em SAF, tá, gente? Desculpa, não é? Presidente Torrano, naqueles pronunciamentos, em julho, no começo de julho, disse: nós já temos recursos para pagar o Transferban. Nós estamos no dia 20 de agosto e nada aconteceu. Como foi a promessa do Campeonato Paulista? Eu, por exemplo, estou farto disso. E eu fico preocupado aqui porque eu tenho que filtrar algumas coisas para passar sempre a verdade para o nosso ouvinte, não é? Complicado, bem complicado. Imagine para a gente que tem que noticiar tudo isso todos os dias. Ultimamente tem coisas que estão acontecendo no Guarani que nos deixam em dúvida. Será que os envolvidos na SAF, a permanência do time da Série C seria mais viável para eles? Muito estranho essa contusão do Cachoeira, que vinha se destacando nos últimos jogos. Luizão, aí você está levantando uma série de dúvidas que eu acho que não cabe. Não é só parar e pensar. Só parar e pensar. Óbvio que se acontecer a SAF é melhor pegar o time na Série B do que na Série C. É só uma questão de cota de televisão. Já para por aí. Sem falar do campeonato, dos adversários, da projeção do campeonato, do televisionamento. É tudo diferente. Então, e outra, o Cachoeira está colocando aqui uma situação que é estranha, a contusão dele. Desculpa. Aí fica muito difícil. Bom dia, Sub-20 da Ponte fez uma péssima campanha no Paulista. Esses jogadores não têm a menor condição de jogar no time profissional. Tá bom. Curioso esses jogadores da Ponte apoiarem uma SAF que, caso seja aprovada, nenhum deles irá ficar, provavelmente. Eduardo Moraes, não dá para saber, né?
É porque com a aprovação da SAF, teoricamente, vai existir um adiantamento. O adiantamento de dinheiro vai servir também para pagar a conta, para pagar os salários, para pagar os funcionários. Então esse é o raciocínio, me parece, dos jogadores da Ponte. Que humilhação ontem, não fosse o goleiro seria 9-0. Agora os experientes jogaram a toalha. Eu liberaria eles e deixava os meninos para entrosar para a Série A2. Diretoria incompetente não se manifesta, conselheiros têm que acabar assim com as organizadas, não serve para nada. Jardim do Lago é o Carlos. A outra pessoa, pá, não sei o que, apagou a mensagem aqui e vamos em frente. O Renato escreve: bom dia, meu amigo. O menino Kevin deu azar de cair no elenco com tantos craques no ataque. Quem tem Luke e Maranhão pode estar ao luxo de dispensar uma prata da casa. Parabéns aos envolvidos. Renato Cortez com ironia. Com os últimos acontecimentos, quem fechará as portas primeiro? Obrigado, Ted. Espero que nenhum dos dois times de Campinas. Não tinha torcedores da Ponte em Goiânia. A arquibancada dos visitantes vazia. Carlos Cavalcante. Esses dois... Alexandre, não posso dizer o que você está colocando aqui. A gente chama dia sim, dia não, para conceder entrevista. Nem resposta a gente recebe. Não é a Band, tá? Todos os veículos de comunicação. Em Campinas, 11h46 agora. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Ponte com Pedro Piscinato. Fala CH, a Ponte Preta entrou em campo na noite de ontem e foi goleada pela equipe do Vila Nova. Mais um capítulo triste, mais um vexame da Ponte Preta dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. 6-0 para o Vila e só não fez mais porque o goleiro da Ponte Preta, o Vinícius Ferrari, mesmo com o placar elástico, fez boas defesas e impediu que o resultado fosse ainda mais vergonhoso. Após a partida, o técnico Guto Ferreira concedeu uma entrevista coletiva para os jornalistas de Goiânia e falou sobre o respeito que a equipe dele teve com a Ponte Preta e sobre a lealdade que os jogadores da Ponte Preta tiveram durante a partida. E a coisa também... Parabenizar pelo profissionalismo que eles tiveram. Em uma defesa... Eu acho que o respeito que a gente tinha que ter por eles é a seriedade que nós jogamos. Não quisemos, em momento algum, humilhar ninguém, jogamos futebol. E eu acho que eles também, embora durante a partida tenha acontecido alguns lances mais ríspidos, né? A gente percebia o treinador o tempo todo pedindo para jogar futebol. Se houve um lance ou outro que aconteceu mais ríspido, não foi por comando. Então, parabenizar o treinador também deles. E além da goleada sofrida, mais um problema para o técnico Márcio Zanardi. O meia, camisa 10, capitão do time da Ponte Preta, o Elvis, saiu aos 20 minutos da primeira etapa, sentindo o joelho esquerdo. As informações de bastidores é que não deve ser uma lesão leve e essa lesão pode ser algo mais grave. O camisa 10 vai passar por exames na tarde desta quinta-feira e só no final do dia teremos aí os resultados desses exames que o Elvis fará. Mas, como eu disse, as informações que temos de bastidores é que é uma lesão que deve tirar o camisa 10 do restante da temporada. E agora, falando sobre o Márcio Zanardi, técnico da Ponte Preta não concedeu entrevista coletiva após o final da partida. E aí, como já começou os burburinhos, as especulações sobre uma possível saída do Zanardi neste momento, mas, a princípio, está descartada o desligamento do Márcio Zanardi. Ouvi pessoas ligadas ao treinador, ouvi também pessoas da Ponte Preta e a tendência é que, pelo menos até domingo, na partida contra o Avaí, o Márcio Zanardi permaneça como técnico da Ponte Preta. CH. Muito bem, muito bem. Seria uma loucura a Ponte desligar o Zanardi. Seria no mínimo injusto. O que eu tenho dúvida é se o Zanardi vai continuar à frente da Ponte.
depois de tudo que está acontecendo. O que aconteceu na partida de ontem foi deprimente, foi vergonhoso. Eu não estou tirando aqui, efetivamente, não estou tirando a qualidade, o mérito do Vila Nova, que jogou muito bem, mas a Ponte, ela estava amortecida em campo. Ela estava drogada em campo no bom sentido. Os jogadores, eles estavam... Quando tomou o primeiro gol, aí caiu um caminhão de melancia na cabeça de todos os jogadores. Tomou o segundo, aí derreteu tudo. E a Ponte ontem escapou de tomar uma goleada histórica. O 6-0 já é histórico, mas seria pior se não fosse o Vinícius, goleiro da Ponte. Então, muito preocupante a situação. O comunicado ou o pronunciamento do Elvis nas suas redes sociais antes do jogo começar é gravíssimo, não é? E o que ele está dizendo nesse comunicado é o seguinte: se até o dia 25 nada acontecer, nós vamos paralisar o futebol. E agora eu não estou falando de greve, estou falando de entrar em campo. Então, ou a diretoria resolve o problema, não sei de que maneira, e também isso não me cabe, ou ela vai ter problema. Ela vai ter problema e eu lamento. Espero que nada disso aconteça, que seja encontrado um caminho, mas eu acho pouco provável que esse caminho seja encontrado. Até agora, se nós estamos no 8º mês do ano, está acontecendo desde o ano passado. Desde julho do ano passado. Faz um ano que a Ponte está nessa situação. E nada aconteceu. Nada aconteceu. Eu lamento muito. Fico muito triste com tudo isso. Muito triste com tudo isso. Vamos em frente. 11h51 em Campinas. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre na Band. Breno Beretta. Oi, CH. Jogadores do Guarani estão treinando agora pela manhã no Brinco de Ouro. Treinamento fechado mais uma vez para a imprensa. Eu estive pela manhã na entrevista com o Jonathan Costa, que está recuperado de contusão. Ele falou justamente a respeito desse tema. Eu questionei ele como foi a recuperação e se ele ainda está sentindo dores. É um processo um pouco difícil, né? Problema na cartilagem. Eu operei já o menisco, então aí eu tive um traumazinho, aí acabou complicando um pouquinho. Mas recuperamos bem, junto com o Guarani também, fiz uns procedimentos. Foi um período difícil para mim, os caras conseguiram me recuperar bem. Essa importância de... Isso é bom, né, cara? Isso é bom pro clube, é bom pro Guarani, sentiram minha falta. Mas eu creio que entrou ali, acho que fez o seu melhor. Estou muito feliz em voltar, muito feliz mesmo em voltar. A dor passou. A dor passou, graças a Deus. Bom, além do treinamento de hoje, tem mais um treinamento amanhã para o Hélio Cizenando definir o time que vai encarar o Botafogo sábado, 5 da tarde, lá na Paraíba. Jogo importante para o Guarani. Se o Bugre vencer, estará classificado à próxima fase da competição. Depois do treino de amanhã pela manhã, o Guarani viaja para Paraíba. Ou seja, vai treinar ainda aqui em Campinas, no Brinco de Ouro. É importante citar, CH, que volta o Emerson, lateral esquerdo. À disposição, imagino que volte a equipe titular. Bom, a provável equipe do Guarani de Kaique França no gol, Dudu na lateral direita, na zaga o Maurício Antônio e o Jonathan Costa e na esquerda o Emerson. No meio-campo, acredito que o Luiz Otávio vai ser mantido e também acredito que haverá uma mudança. Eu não sei se sai o Carlos Eduardo ou se sai o Isaac, o João Paulo sendo mantido. E lá na frente, acredito que o técnico vai manter, o Hélio Cizenando manter tanto o Herbert quanto o Luca. Mas é claro que existe a possibilidade de troca também. Até porque ele tem à disposição o Everton Brito, tem outros dois centroavantes que não deram certo quando tiveram oportunidades, o Maranhão e também o Neto Costa. Hoje à noite, CH, tem uma reunião importante
do Conselho Deliberativo. Roberto Graziano estará presente no Salão Social do Guarani e vai apresentar a proposta para os conselheiros. E depois, no dia 1º de setembro, ele deve estar presencialmente também apresentando a proposta da SAF para os sócios. É muito importante essa transparência do Roberto Graziano, apresentando, tirando dúvidas, porque o Guarani precisa muito se tornar SAF. Vale lembrar que as assembleias para os sócios serão nos dias 1, 2, 3 e 4. E no dia 4 as votações, se o Guarani se torna SAF ou não, e também se o Guarani aprova ou não a proposta do Roberto Graziano. Vale lembrar que hoje, CH, vence mais uma parte dos salários atrasados do Guarani, ou seja, 1 mês e meio de salários atrasados, e o clube ainda não deu uma posição para os jogadores. Valeu, CH! Valeu, Breno. Bom, a reunião de hoje é decisiva, né? O encontro entre as pessoas de direito do Guarani com o Graziano para tentar melhorar essa proposta para que o Guarani efetivamente possa caminhar com isso, desde que a proposta seja boa, para que o Guarani termine esse ano, essa Série C, com força, sem nenhum tipo de problema extra-campo. Vamos aguardar e aqui nós vamos acompanhar tudo de perto para você. Em Campinas, 11h55 agora. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Novidade Brasitone para você. Quando o assunto é informática, conte com quem entende do assunto. A Brasitone oferece equipe especializada e a tradição de 75 anos, atendendo Campinas e toda a região com qualidade, confiança e as melhores soluções. Visite nossa loja, confira preços especiais ou compre com praticidade pelo site brasitone.com.br e retire direto na loja. Brasitone, há 75 anos, a solução mais próxima de você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Atenção, clientes de Campinas! A loja Rocha Autopeças do bairro Vila Nova está agora em novo endereço, a apenas 100 metros da antiga loja, na rua Dr. Buarque de Macedo, 431. Um novo espaço, mais amplo e moderno, com estacionamento no subsolo para melhor te atender. Rocha Autopeças, agora em novo endereço, no Vila Nova, em Campinas. Aproveite em agosto a promoção na H+ Benicenter. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Trocando o óleo do seu Honda, ganha alinhamento e balanceamento. E em multimarcas, ganhe check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Dr. Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Benicenter. Preço de Auto Center. Qualidade e garantia de concessionária. No Facebook, você encontra a Rádio Bandeirantes Campinas digitando @RB Campinas 857. Segue a gente lá! No YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, você fica por dentro de tudo o que acontece em nossos estúdios. Além de... Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Seja
na Bandeirantes, no Dial, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento: cabos elétricos